submeter a apreciação dos senadores. Em seguida, daria a palavra ao senador Pimentel, ao senador Omar e a outros senadores que desejam falar, enquanto os senadores votam. Nós vamos... Votação em globo das emendas número 2 e 3 de plenário. De parecer contrário. Só para explicar, senhor presidente. Com a palavra o senador Lindbergh, que é o relator da matéria. O senador Randolph apresentou a emenda retirando o Poder Judiciário e Ministério Público. Nós somos contrários a essa emenda. Mostramos aqui os argumentos, inclusive de uma reunião do CNJ, que, discutindo o tema, reconhece que é o artigo 40 da nossa Constituição Federal que disciplina o tema. Então, senhor presidente, a partir da emenda constitucional número 20 de 98, foi transferido para o artigo 40 o disciplinamento desses temas. Aqui, senhor presidente, eu queria citar muito rapidamente a posição do CNJ. Na aposentadoria de magistrados e no pagamento de pensão a seus dependentes, as regras a serem observadas são a do artigo 40 da Constituição Federal, que disciplina o regime geral de previdência dos servidores públicos, detentores de cargos efetivos, e não as contidas na Lei Orgânica da Magistratura. A emenda constitucional número 20 colocou o inciso 6 no artigo 93 da nossa Constituição. Isso se refere tanto à questão dos magistrados quanto do Ministério Público, porque o artigo 129, parágrafo 4º do Ministério Público, diz que aplica-se também ao Ministério Público o disposto no artigo 93. Então, solucionado essa controvérsia jurídica, o nosso encaminhamento é pelo voto não contrário à emenda do senador Randolph. Eu peço à Secretaria-Geral da Mesa que, por favor, prepare o painel. Presidente, enquanto o painel está sendo preparado, só para contraditar, com a devida permissão, a devida vênia, o senador Lindbergh, eu só quero aqui reiterar os aspectos de constitucionalidade pelos quais apresentei essas emendas. Veja, a resolução citada pelo nobre colega não faz a referência devida ao que é uma cláusula pétrea do texto constitucional, que é o artigo 61, sobre as iniciativas privativas. Lá reza claramente que a aposentadoria, como muito bem foi dito ainda há pouco da tribuna do Senado pelo nobre senador José Pimentel, é prerrogativa privativa. A iniciativa de projeto de lei complementar em relação a essa matéria é privativa dos chefes do Judiciário e do chefe do Ministério Público. Eu quero aqui arguir, por fim, senhor presidente, mais uma vez, a ação direta de inconstitucionalidade, movida pela Ana Matra, que teve parecer favorável do Procurador-Geral da República e que teve decisão liminar do ministro Luiz Fux, que diz, ipsiliter, claramente o seguinte: fixa a interpretação quanto à parte remanescente da emenda constitucional 88, ou seja, a chamada PEC da Bengala, de que o artigo 100 do ADCT não pode ser estendido a outros agentes públicos, até que seja editada a lei complementar a que alude o artigo 40, parágrafo 1º, inciso 2 da Constituição da República, a qual, quanto à magistratura, é a lei complementar de iniciativa do STF, nos termos do artigo 93. Veja, isso é uma decisão de ação direta de inconstitucionalidade, já julgada pelo plenário, já julgada com decisão liminar do ministro Fux e pacificada pelo Supremo quanto à não extensão da chamada emenda constitucional PEC da Bengala. E se a iniciativa aqui dita do Supremo Tribunal Federal, da magistratura, só pode ser através do presidente do Supremo, logo por analogia à iniciativa em relação ao Ministério Público, só pode ser pelo chefe do Ministério Público, o Procurador-Geral da República. Portanto, eu encaminho o voto sim
as emendas apresentadas, senhor presidente. Nós estamos votando as emendas em globo, as emendas número 2 e 3. Pela ordem, de senhor parecer presidente. contrário. Com a palavra o senador Pimentel. Senhor presidente, senhores senadores e senhoras senadoras, eu confesso que às vezes eu tenho dificuldade para compreender algumas propostas que aqui se apresentam. Por exemplo, as comissões especiais que o Senado instala, com raríssimas exceções, não dão quórum, porque lá ninguém aparece. Eu sou um daqueles, senhor presidente, que faço parte, em nome da nossa bancada, de grande parte dessas comissões especiais, de comissões mistas. E a maior dificuldade que eu sempre tive foi exatamente dar quórum. Eu lembro aqui, senhor presidente, de que na comissão especial do Código de Processo Civil, nós tínhamos ali normalmente 3 senadores discutindo o Código de Processo Civil. Na comissão do Código de Processo Penal, nas audiências públicas, normalmente nós tínhamos 2 senadores, José Pimentel e Vital do Rego. É só pegar as notas taquigráficas. Nós temos outras comissões especiais que nem instalar a gente consegue, porque não aparece número para aprovar. E aí nós aprendemos. Quando queremos discutir alguma coisa, se cria uma comissão plenária para que a casa venha para cá fazer esse debate. Fizemos isso com muitos temas, por ter clareza de que comissão especial é, na verdade, tirar da pauta a discussão, ninguém aparece e deixar de debater. Eu compreendi também, senhor presidente, de que nesses 21 anos que eu estou no Congresso Nacional, menos os 25 anos do ECA, esse debate sempre teve presente. E nós temos 2 grupos, um que entende que só tem saída se colocar na Constituição Federal, ou seja, até questões de futebol querem levar para a Constituição Federal. Estão fazendo da nossa Constituição uma consolidação de leis. Joga-se tudo ali e a gente sabe que ela não é auto-aplicável. Depois, serve para o discurso, mas precisa de uma lei para regulamentá-la. Esse grupo que faz esse debate tem clareza nesse processo. Do outro lado, nós temos alguns que entendem de que o ECA dá conta da demanda que está posta e que a sociedade exige que seja mudado. E nós construímos aqui entre vários parlamentares, independentemente de bloco parlamentar, de filiação partidária, uma atualização do ECA. 25 anos depois, o primeiro deles, estamos propondo dobrar a pena para o adulto que venha utilizar em qualquer crime o menor de 18 anos. Eu duvido que isso se resolva com emenda constitucional. Quem disser isso, no mínimo, não estudou o Código Penal e as leis infraconstitucionais. E mais, não tem nenhuma PEC em tramitação que determine, que proponha dobrar a pena do adulto que utilize o menor na consumação de um crime. Tem na peça de atualização do Código Penal e tem uma série de outros projetos em andamento. E sem fazer isso, senhor presidente, é um grande engodo para a sociedade brasileira aqueles que estão defendendo o diferente. Porque hoje, boa parte dos menores que vão para o sistema socioeducativo, ao sair, não tem uma profissão e é vítima fácil das organizações criminosas e no dia seguinte, ou a família recebe o corpo desse menor cortado de bala ou volta a reincidir, e é o que nós temos assistindo. Quero registrar também, senhor presidente, de que nós precisamos tornar obrigatório o ensino fundamental, o ensino médio e um curso profissionalizante, para quando este menor sai do sistema socioeducativo, ele tenha uma profissão e não seja mais vítima das organizações criminosas. Eu desafio. Qual é a emenda constitucional que está tratando disso? Mas aqui nessa construção nós estamos fazendo. Nós estamos determinando de que o menor que comete crime hediondo, ao ser condenado, ao ser preso, ao ir
para o sistema socioeducativo, ele vai ter um sistema separado dos outros menores. Eu desafio qual é a emenda constitucional que determina que assim se faça. Hoje, você trata do crime hediondo. Hoje, o menor que pratica crime hediondo, ele fica no mesmo sistema socioeducativo dos outros menores. E se porventura for incorporado em alguma emenda constitucional, vai precisar regulamentar essa matéria para que ela seja torne efetiva e não fique apenas uma previsão na Constituição. E não precisa estar na Constituição para fazer isso. Não é que é possível fazer. Por isso, senhor presidente, eu só entendo a criação de uma comissão especial, a exemplo de dezenas de centenas que nós já fizemos aqui no Senado, simplesmente para tirar da pauta, e esta reunião, essa comissão vai ter lá 2, 3 senadores, bravos senadores, mas esvaziada, como outras que eu já presenciei, que sou membro, ora como presidente, ora como relator, ora como titular, em nome da nossa bancada. E eu, senhor presidente, sou um daqueles que procura estar presente, conduzo aqui grande parte das medidas provisórias. Todos os partidos indicam seus membros, mas eu sei da dificuldade que é para levar nossos membros para o debate das comissões mistas que tramitam nessa casa. Eu acompanho um conjunto de CPIs nessa casa, e para dar coro das CPIs é uma pedida ao presidente da comissão correndo atrás. Por isso, senhor presidente, se nós queremos fazer uma discussão consequente, uma discussão que efetivamente envolva a casa, vamos fazer uma sessão plenária, como temos feito em outras matérias, que aí sim nós vamos dar uma resposta à sociedade. E essa proposta não é uma proposta acabada, é uma construção a muitas mãos, para que no dia de amanhã o Senado possa apresentar a melhor proposta. É por isso que nesse dia de discussão aqui no Senado Federal já vieram 11 novas contribuições, boas contribuições, e que nós entendemos que podemos enriquecer muito mais o projeto de lei de autoria do senador José Serra e o nosso substitutivo, que foi apresentado a partir de um ano de debate. Por isso, eu proponho, senhor presidente, para encaminhar, senhor presidente, a votação, seja a comissão para encaminhar a votação, senhor presidente, aqui do Senado Federal. Eu agradeço ao senador Pimentel. Eu quero mais uma vez testemunhar o esforço do senador Pimentel para que nós trouxéssemos com requerimento de urgência e em função de um relatório muito bem elaborado, essa matéria para o plenário do Senado Federal. Essa matéria não chegou no plenário do Senado Federal através de uma decisão do presidente do Senado, não. Nós votamos aqui um requerimento de urgência, que foi aprovado pela ampla maioria da Casa. E eu marquei para terça-feira uma conversa para nós definitivamente decidirmos o que fazer com a tramitação dessa matéria, que é cobrada pela sociedade brasileira. Presidente, nós temos vários requerimentos sobre a mesa de criação de comissão especial, vários. E eu realmente dou muita razão ao senador Pimentel. A comissão especial, ela não pode ser sinônimo de que nós estamos delongando uma decisão que é cobrada pela sociedade. senhor presidente, rapidamente, tem muita gente querendo saber a orientação aqui das lideranças. Eu peço aos senadores que venham ao plenário. O voto do relator, com o apoio do autor do projeto, senador José Serra, é o voto não. Senhor presidente, para encaminhar. Senador Valdir Raul. Delegação do nosso líder Eunício, encaminhamos o voto não. O PMDB encaminha o voto não. Senador Magno Malta. Senhor presidente, acho que o senador Blário já encaminhou o voto do PR, que foi não também. Mas só queria fazer um registro, bem rapidamente. Quando eu disse que as coisas na Câmara são votadas a toque de caixa, na reforma política eles votaram que você pode ser deputado federal com 18 anos de idade. Olha a contradição. O sujeito comete um crime hoje, está com 17 anos, vai fazer daqui 2 dias 18. Ele comete um crime hoje, ele é criança. Se nada acontecer, ele se candidata 2 dias depois para ser deputado federal. Olha que contradição. Veja se nós podemos votar uma matéria dessa a toque de caixa, nem a reforma política.
É preciso observar essas mudanças na idade. Quando você fala de Senado, uma casa revisora, você está falando de gente que já viveu, de que tem uma história de vida. Daqui a pouco, senhor presidente, tudo que vem a toque de caixa votado na Câmara, e isso não está ficando bonito, não está ficando bonito. Uma ganância, uma tara de fazer pauta, uma tara, assim como se tivesse essa gula de querer mostrar alguma coisa à sociedade, e não é isso absolutamente. Esse tema colocado aqui, redução da modalidade penal, requer responsabilidade. Quando o senador Pimentel, já ouvimos todo mundo, não ouviu não. Esse Senado nunca ouviu uma vítima. Nunca ouviu uma vítima. Vamos dar oportunidade a elas também? E ele disse que nessa comissão vai ter 2 ou 3 pessoas. Então vai ser eu, ele, mais um. E é bom, porque Jesus disse, onde estiverem 2 ou 3, ali estarei eu. A presença de Jesus já está garantida. Senhor presidente, voltando à votação, pode ser? A toque de caixa? A toque de caixa, senador Magno, para ver se a gente consegue encerrar essa votação. Senão a gente não termina hoje. O PSDB vota não. PSDB vota não. Seguindo a orientação do relator e, naturalmente, do autor da emenda. O PSDB vota não, senhor presidente. E o PSB acompanha o relator, votando não. O PSB acompanha o relator, vota não. Senador PDT vota não, senhor presidente. PDT vota não. Vota não. PP vota não, senhor presidente. PP vota não, PTB vota não. Senhor presidente, só para esclarecimento, eu estava ouvindo aqui o senador Pimentel falar, nós temos um requerimento para uma comissão especial para tratar do tema da maioridade penal, é isso? Pelo menos uns 3 requerimentos. Para tratar desse tema. Para criar uma comissão para sistematizar as matérias que versam sobre a redução da maioridade. Inclusive as alterações do ECA, projetos correlatos. A minha preocupação, senhor presidente, é que esse é um tema que a gente já debateu bastante nessa casa, talvez até mais no Senado do que na Câmara. Inclusive, na Comissão de Constituição e Justiça, nesse plenário. Eu só temo e queria reforçar o que o senador Pimentel colocou aqui, que isso possa representar um adiamento ou então uma falta de interesse do Senado em votar uma matéria como essa. Eu acho que nós tenhamos que responder à Câmara, mas essa casa tem a responsabilidade de dar à sociedade respostas mais equilibradas. O projeto de lei do senador José Serra, relatado pelo senador Pimentel, é um projeto que contou com a participação de várias partes envolvidas, né? Não é um projeto de última hora, já vinha sendo discutido, amadurecido. Então, a minha preocupação é que passe à sociedade que nós não estamos querendo tratar da matéria e estamos esperando apenas a Câmara dizer o que fazer. A Câmara ontem recusou uma matéria que eu saiba foi colocado outra PEC, uma emenda aglutinativa para votar hoje, quer dizer, com o mesmo objetivo. Eu penso que se o Senado pudesse dar uma resposta mais equilibrada, a gente conseguiria resgatar o rumo das coisas, tanto como resposta para a sociedade, como proteção para as nossas crianças. Por isso, queria me somar às palavras do senador Pimentel aqui. Agradeço a Vossa Excelência. Senador Raupp. Presidente, o PLC 41 está pautado para amanhã. Nós sabemos que devem ser lidas medidas provisórias hoje e trancará a pauta. A pergunta que faço é: essas MPs têm prazo de validade até quando para ser votado aqui e se daria para votar semana que vem o PLC 41? Só dizer ao senador Raupp e aos senadores que nós vamos fazer a leitura de 2 medidas provisórias que chegaram da Câmara dos Deputados. E isso trancará a pauta. É importante, é muito importante, que, a exemplo do que aconteceu com relação ao projeto do Judiciário, que foi apreciado ontem aqui por esta Casa do Congresso Nacional, que nós comecemos as tratativas com relação a uma negociação, para que nós tenhamos uma data para apreciar essa matéria. Eu mesmo hoje, falando com alguns senadores, eu pedi, e ontem eu senti muita falta durante a discussão sobre esse assunto que marcou a nossa ordem do dia,
que nós não tivéssemos uma instituição no Legislativo independente para fazer um diagnóstico, um estudo, uma avaliação da questão fiscal. Isso existe nos parlamentos modernos do mundo, Estados Unidos, Reino Unido, Portugal. É importante que nós tenhamos aqui no Brasil também uma autoridade fiscal independente, uma instituição, não é com poder normativo, nem judicial, mas uma instituição para produzir estudos, pareceres, diagnósticos sobre a questão fiscal, para deixar o parlamento mais à vontade e mais responsável toda vez que tenha que tomar uma decisão como nós tomamos ontem. Senhor presidente, a iniciativa de Vossa Excelência é inadiável. Essa iniciativa não substitui o Tribunal de Contas da União. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Não substitui, não conflita o papel Essa autoridade fiscal independente, composta por quadros técnicos, ela estará aparelhando o Senado ou o Congresso para que nós possamos acompanhar o exercício fiscal, o exercício financeiro, de modo a impedir as surpresas que todos nós estamos assistindo com as chamadas contabilidades criativas, pedaladas fiscais, que desorganizaram por inteiro a estrutura financeira e fiscal do governo federal. Então, essa iniciativa de Vossa Excelência, ela é inadiável. E eu não sei, sinceramente, Vossa Excelência deve ter refletido sobre isso, se há necessidade de fazermos isso por emenda constitucional, ou se não podemos fazer por uma resolução, que estará regendo o funcionamento de um assunto interno do Congresso. Por que eu digo? Porque por resolução nós podemos ganhar tempo. E a autoridade fiscal independente, que nós não estamos inventando a roda, isso já existe há muitos anos no Congresso norte-americano e com extraordinária reputação e credibilidade. Então, a sugestão que faço a Vossa Excelência é para avaliar se por projeto de resolução não é mais simples nós criarmos essa estrutura no Senado da República ou no Congresso para que a gente ganhe tempo. Porque uma proposta de emenda constitucional tem uma vida burocrática aqui no Senado, lá na Câmara. Vamos gastar meses com esse debate, em lugar de termos essa autoridade fiscal independente já funcionando e atendendo aos interesses da sociedade. Cumprimento Vossa Excelência por essa extraordinária iniciativa. Pela ordem, presidente. Terminasse registrado o painel. Senhor presidente, só PP vota não essa matéria que nós estamos votando. O PT vota não. O DEM, como vota o DEM, o PSD, eu faço um apelo aos senadores que estão em outras dependências da Casa que venham ao plenário, nós precisamos concluir essa votação. Essa matéria exige, para a sua aprovação ou reprovação, 41 votos contrários, neste caso. Presidente, Renan. Senador Flecha Ribeiro, com a palavra, Vossa Excelência. Presidente. Senadores já podem votar. Presidente, após concluir a votação, presidente, Presidente Renan. Senador Flecha, com a palavra. Após concluir a votação, quando Vossa Excelência abrir o painel e dar o resultado que com certeza vai aprovar o projeto do senador Serra, eu pediria a Vossa Excelência que pudesse colocar em discussão e votação um requerimento que eu encaminhei à mesa, pedindo regime de urgência para o PLS 199 de 2015, que trata sobre o procedimento para criação, incorporação e fusão e desdobramento de municípios. Esse PLS teve como relator na CCJ o senador Valdir Raupp, e está no plenário e tem a assinatura de todos os líderes que representam os 81 senadores de todos os partidos representados no Senado.
Presidente, pela ordem, presidente. Pela ordem, presidente. Senadora Ana Amélia. Se possível também, já que há, pelas informações que eu recebi, apoio das lideranças para incluir a votação antes da leitura das medidas provisórias, o projeto de lei da Câmara 55 de 2008, que trata de matéria, o autor, deputado Rodrigo Maia, estava aqui no plenário, então apenas também para homenageá-lo. Obrigado. Nós agradecemos à senadora Ana Amélia e nós vamos colocar esse projeto na nossa ordem do dia. Presidente. Para a próxima semana. Presidente. Senador Flecha Ribeiro. Presidente, Dário Berger aqui. Senador Presidente, Dário Berger. Vossa Excelência pode registrar o meu voto sim nas autoridades? A ata registrará as manifestações. Obrigado, de Vossa presidente. Excelência. Presidente, duas coisas. Atendendo aqui a um pedido. Senador Humberto Costa. Pediria a Vossa Excelência, se houvesse a possibilidade de votar, uma matéria que se encontra sobre a mesa, que é do Dia Nacional Iqueban, do Iqueban, se fosse possível votar. E o outro, eu pediria a Vossa Excelência que abrisse esse painel para que nós pudéssemos ver o resultado. Presidente, o pedido que eu fiz anteriormente é o que o senador Humberto Costa acabou de fazer também. Nós vamos encerrar a votação e proclamar o resultado. Essa foi a última? Foi a última. Sim, 8 votos, não 41 votos. Está rejeitado em globo as emendas. Estão rejeitadas em globo as emendas número 2 e número 3 de plenário de pareceres contrários.